Família Cruzeirense, Cruzeiro se preparando para esse jogo importantíssimo, né, contra o Fluminense. Eu já vou aqui deixar minha opinião. Eu discordo aí a mídia achando que o Fluminense é favorito porque chegou numa semifinal de Copa do Mundo. Pessoal, vamos ser bem realistas, né? Qual futebol hoje o Fluminense joga? Eu não vejo. Não vejo um futebol que coloque o Fluminense favorito diante do Cruzeiro. Pelo contrário, eu acho que o Fluminense ali, vou ser bem realista, caiu de paraquedas daquela semifinal. Para mim, hoje o Cruzeiro joga 10 mil vezes melhor do que o Fluminense, né? Para mim, o Cruzeiro hoje tem um futebol mais convincente, tem um futebol com peças individuais bem melhores do que do Fluminense. Inclusive, Ares parece que vai ser a despedida dele, né? O último jogo. É um jogador que tem qualidade, sem sombra de dúvida, mas quando você vai botar elenco no papel, jogador, treinador, o Cruzeiro, para mim, tá bem à frente do Fluminense, pessoal. Ok, a gente tem que pontuar, é um jogo fora de casa, o torcedor talvez do Fluminense vai apoiar, né? Primeiro jogo depois da volta do Mundial de Clubes, né? O torcedor vai querer marcar presença, despedida de jogadores, mas nada disso aí ganha jogo. E ganha jogo é dentro de campo, né? E para mim o Cruzeiro hoje é favorito, né? Eu sei que muitos vão dizer aí que não, que o Fluminense é um pouco mais favorito, Fluminense é isso, Fluminense é aquilo. Para mim não, pessoal. Para mim o Cruzeiro é favoritaço. E não se surpreenda se for um placar aí 2-0, 3-1. Não se surpreenda, porque o Cruzeiro tá jogando muita bola, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo aos donos da bola, né, de Minas Gerais. TV Band Minas, link na descrição. Vamos lá. Favorito diante do Fluminense, Valuzeiro? Você pode, eu não acho. Você não acha que é? Não, o Fluminense está voltando do Mundial de Clubes, depois de ter feito a campanha que fez, chegou entre as 4 Quem é melhores. O Fluminense com ligeiro favoritismo. Todo mundo concorda aqui? Eu daria aí um favoritismo de né? 52-48 para o Fluminense. Se fosse na prancheta, como diria o grande o Rata até, né, que é um ótimo comentarista de boxe, eu diria que é 52-48. O Fluminense vem de uma belíssima campanha na Copa do Mundo de Clubes e o Cruzeiro vem de uma belíssima campanha dando continuidade após essa parada exatamente da Copa do Mundo num Campeonato Brasileiro, onde tem 8 jogos sem perder, não perde desde o dia 20 de abril, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. São 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. O Cruzeiro, na minha opinião, tem argumentos para fazer aquilo que já fez contra o Bahia, contra o Flamengo e contra o Palmeiras. E aí não estou dizendo nem o aspecto da vitória em si, a competitividade, né? O Cruzeiro tem hoje um time com atitude, um time que quando tiver a bola vai tentar sim jogar, mesmo sendo o jogo no Maracanã. Eu não espero um Cruzeiro que vai entrar retraído, esperando o Fluminense atacá-lo, vai tentar impor também o seu estilo. Então o jogo tem tudo para ser, na minha opinião, um ótimo jogo de futebol, que o Fluminense evidentemente não vai tentar fazer da maneira que precisou fazer contra a Inter de Milão, se defender mais e conseguiu uma vitória heróica, e nem tão pouco do que fez também contra o Chelsea. Vai jogar também, porque o Renato Portaluppi é um técnico que gosta de fazer com que as suas equipes joguem também, e aí ficando a dúvida, né, de um aspecto geral, o Jardim já sabe o que vai fazer, quem será o jogador a ocupar a lateral esquerda. Acho que ele vai de William, além dele ter dito que o William já jogou assim no futebol europeu uma temporada. O William jogou assim o segundo tempo inteiro contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil no Mineirão e foi muito bem, e tem um aspecto, o peso do jogo, né? Ele que sempre diz que os garotos que estão hoje no profissional são um auxílio e não para assumirem grandes responsabilidades. É uma grande responsabilidade para mim o Cruzeiro enfrentando um adversário direto na luta para a conquista de uma vaga Libertadores. Hoje à noite tem tudo para ser um belo espetáculo no Maracanã. Acho que tecnicamente o melhor jogo da rodada.
tecnicamente, de qualidade de duas equipes, pode ser o melhor jogo da rodada. É o que gera uma maior expectativa. Quando você pega os jogos da rodada, o jogo entre Cruzeiro e Fluminense para mim, pessoal, é o mais atrativo, onde eu posso ver mais peças com qualidades técnicas e times que estão funcionando muito bem. O time do Cruzeiro é muito certo na forma de organização do Cruzeiro, o encaixe do Cruzeiro é muito grande, o coletivo do Cruzeiro é muito grande, e o Fluminense que às vezes a gente meio que olhou para ele no início do Campeonato Brasileiro assim, será que vai dar certo? O time foi se acertando, fez uma grande partida contra o Atlético aqui, então a gente acompanhou muito de perto, aquele jogo que ficou 3-2 para o Atlético, foi para o Mundial e eles fizeram bons jogos, tiveram ali os jogos, os vamos se iludir com esse Mundial contra equipes como o San, que chegou a passar alguma dificuldade, mas depois na reta final, né, nos momentos decisivos, o Fluminense foi muito consistente e chamou muita atenção, não só do futebol brasileiro, mas do mundo, disputando o Mundial. Então é um jogo muito atrativo. E mais uma vez eu vou reforçar o que eu disse. O Valor falou a respeito dos 52-48, o Everton me olhou assim, será que você também acha? Eu no primeiro momento eu até achei, mas eu acho que é um jogo hoje. Podem até me jogar as pedras agora nesse momento. Mas eu acho que entra nos 50-50. Eu acho que está nos 50-50. É um jogo tão equilibrado. Pra mim é mais quando parelho. Eu falo que é um jogo tão atrativo, de qualidade técnica tão parecida, eu não posso pegar e dar um favoritismo para alguém. Eu vou ficar bem em cima do muro. Pode ser que eu esteja deixando muita gente contrariada, mas é um jogo de 50-50. Eu acho que o Cruzeiro tem uma grande possibilidade. E se fizer isso, vai ser um carimbo que para nós, eu acho que ele já existe. O Cruzeiro está na briga pelo título, é um candidato ao título. É claro que o Cruzeiro briga de forma mais efetiva para estar na Libertadores de forma direta, mas um time que briga por estar na Libertadores de forma direta, eu posso dizer que ele briga também pelo título. Então eu coloco o Cruzeiro como um dos candidatos ao título. E o jogo de hoje vai ser o Cruzeiro buscando um bom resultado. E quando... De papelzinho, né? Sim. Eu pegava ali agora nesse jogo e eu colocaria lá, marcava coluna 1, coluna do meio e coluna 2. Nesse jogo aí eu marcava as 3. Por quê? Você pega o Cruzeiro tá voando. Ok. Eu acho que o Leonardo Jardim, ele vai tentar vencer, mas com a estratégia dele. Ele vai ter consciência no que ele vai fazer. Ele não vai se expor muito, porque nós vamos ter o Maracanã lotado, porque é o reencontro do Fluminense com a sua torcida, o time que fez muito bonito, foi muito mais do que a gente imaginava nesse campeonato mundial. É a despedida do Arias, quer dizer, você tem todo um contexto ali que faz com que o Fluminense, né, possa ser empurrado pela sua torcida. Cara, é um baita jogo. E se alguém imagina, né, que há um respeito mútuo das duas partes, o Renato vai querer ir pra cima. E eu também não acho que o Léo Jardim vai ficar totalmente recuado. Não vai. Ele vai jogar. Não vai. Né? Quando você olha a característica do time do Cruzeiro, é um time operário, a gente fica falando isso aqui, né, Valu? Que você pode recompor, mas ao mesmo tempo, na hora que você tá com a bola, você se transforma num time ofensivo e você vai criar uma dificuldade pro adversário. E é um time que tem um time muito assim, Breno. O time tenta fazer a pressão. O adversário conseguiu sobrepor essa pressão, ele está no seu próprio campo, marcando ferozmente o adversário. Mas eu não tenho a menor dúvida que hoje, no Maracanã, uma vez mais, o Cruzeiro vai tentar marcar o adversário na sua própria saída de bola, até porque o Fluminense tem o Thiago, né, que é um zagueiro que dispensa comentários, que além de defender, né, Neguete, é um cara que tem muita qualidade com a bola nos pés. Então, um jogo bem interessante. Se de um lado a gente tem e vários atrativos assim fora, né, é a despedida do Arias, do outro lado também eu sempre digo o seguinte, HG, não é interessante para nenhuma equipe quando enfrenta o time que tem o artilheiro na atualidade do campeonato. Ninguém gosta desse exercício, porque gera uma preocupação. É o cara que está realmente, o Caio Jorge, e nessa, de repente, em algum momento do jogo, pode essa atenção mais redobrada para o Caio, como não é um time que joga em função do Caio Jorge, outros jogadores eventualmente podem conseguir um pouco mais
de capacidade de jogo, né? O próprio Christian, o Wanderson, o Matheus Pereira, enfim. É um jogo que tem tudo para ser realmente muito bom. Isso devia ser complicado, hein, né, Guedes? Você pegar o artilheiro do campeonato para marcar? Isso aí você já entra com aquela situação na qual a gente fala assim, poxa, esse cara tá virado, né? Se a gente der mole para ele com certeza a bola bate nele, vai entrar e ele vai arrumar uma situação ou outra. Então o cuidado tem que ser dobrado. Quero trazer uma situação. Será que o Fluminense já virou a chave? Será que já virou a chave? Eu imagino que Pessoal, eu vejo muita imprensa tocar nesse assunto, não porque o Fluminense foi a semifinal da Copa do Mundo de Clube. O Fluminense fez um bom jogo contra a Internacional, né? E vou ser bem realista, eu nunca vi um time tão ruim como a Internacional. Não sei se o time é ruim, eu não sei se ele não queria jogar, né? Mas eu não vejo o Fluminense ter feito teve um excepcional resultado. Eu acho que o torcedor tem que saber separar resultado de desempenho. Desempenho, para mim, não tiveram um bom desempenho. Teve times aí do futebol brasileiro, que eu não vou citar nome, teve desempenho melhor do que o Fluminense. Agora, resultado, eles tiveram um excelente resultado, mas não deixe se enganar por isso. Para mim, Cruzeiro hoje 2-0 vai vencer bonito. Anote, viu? No Mundial, os três times que jogaram no Mundial, que estiveram, ainda nenhum venceu, né, Neguete? Não, o Flamengo venceu. O Flamengo venceu São Paulo no sábado. Teve a vitória de São Paulo no sábado. Sim, na rodada de ontem. Mas foi um jogo difícil. Eu pulei esse jogo. Não, mas foi um jogo difícil. Eu entendo o que você quer dizer. É que eu esqueci desse jogo. Mas o Palmeiras não entrou o Palmeiras que foi fazer a sua reestreia, empatou, e o Botafogo empatou com Vitória. Botafogo empata com Vitória e acaba que o Flamengo perde ontem. Sim. Agora tem um detalhe que eu ia até te perguntar sobre essa questão de você ter ido feito o melhor entre os brasileiros, que jogou melhor futebol e que entregou mais com menos, porque é o menor orçamento, é o elenco entre os que foram para o Mundial, o elenco inferior aos outros três, fez a melhor campanha. O quanto isso de confiança pode ajudar no jogo de hoje, nessa volta? Pode ajudar bastante, mas também pode cair numa cilada. Eu acho que assim, o Cruzeiro está num momento muito bom. Essas questões de favoritismo, a gente sabe como que funciona esse favoritismo. Casa cheia, obviamente que esse motivo o jogador, vai surpreender. Mas a gente já viu muita peça ser pregada nesse sentido aí. Às vezes o favoritismo, ele te joga pro buraco. E eu acredito que o Cruzeiro tem a possibilidade muito grande de surpreender o Fluminense lá dentro com todo esse favoritismo do Fluminense. O Cruzeiro é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Você acha que está entre os? Está entre os, mas não acredito que vai... É muito difícil a gente falar quem vai ganhar, mas não acredito que seja o Cruzeiro. Eu acredito em outra equipe, como o Flamengo, Palmeiras. A gente, vira e mexe, a gente entra nos mesmos, né? Entra nos mesmos. Infelizmente o Atlético saiu dos mesmos, né? Que seria... O Atlético está no segundo bloco. Não tá. Então, infelizmente, não está nessa situação. Mas eu acredito que o Cruzeiro, como sempre fez, e agora depois que está nessa fase boa com esse novo treinador, eu acredito que ele vai chegar bem longe no campeonato aí, brigando para Libertadores. E se ele está brigando por Libertadores, certamente, obviamente que está rondando o título ali também. Só um dado, até o perfil Cruzeiropédia, né, que faz um grande trabalho com relação à história do Cruzeiro. Lá no Cruzeiropédia, a última vitória do Cruzeiro para cima do Fluminense no Maracanã foi em 2008. O Cruzeiro vencendo 3-1. Depois disso, o Cruzeiro vence o Fluminense no Rio de Janeiro, mas é no Newton Santos, em 2012. Uma vitória por 2-0, gols de Montijo e Elber. Essa vitória em 2008, ela é no Maracanã e é a última vez que o Cruzeiro venceu o Fluminense. Inclusive, o Fabrício, que está sempre ligado aqui, marca nesta vitória. Então, tem esse longo jejum também pela frente. Tá da filada. Qual é o próximo jogo do Cruzeiro depois desse? Juventude. Domingo aqui no Mineirão. Onde saiu a parcial de venda de ingressos, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para domingo. Quando seu jogo é o jogo que está na sequência da rodada, com os times que estão no bolo, tendo tropeçado, eu imagino que deve dar uma ansiedade. Pois é, pessoal, tem parte da mídia aí colocando o Cruzeiro, né, como, vamos lá, como é que a gente pode dizer? Não tão favorito, né?
Mas eu sou sincero, né? Pra mim, o Cruzeiro é favorito desse jogo, né? Tem muita gente aí botando um 50 a 50-50, 52 a 48, né? E tem gente colocando até o Fluminense favorito. Pessoal, vou voltar, vou dizer a mesma coisa que eu disse anteriormente. Eu não sei por que estão se iludindo com campanha de Mundial de Fluminense. Se a base for isso aí, pessoal, pode esquecer. Pode esquecer porque isso aí não serve de base para nada. Não serve de base para nada. Para mim, vou voltar, vou repetir de novo. Para mim, o Cruzeiro tem mais time. O Cruzeiro hoje joga o melhor futebol do que o Fluminense. Quem é que joga o melhor futebol? O Cruzeiro hoje atual ou aquele Fluminense que jogou o Mundial de Clubes? O que é que vocês acham? Eu não tenho nem uma dúvida. Para mim, hoje o Cruzeiro joga bem melhor, né? Tem mais variações, tem um esquema definido, tem um DNA, tem um treinador, tem um melhor elenco. Individualmente, tem melhores jogadores. Então, pessoal, eu não sei por que a galera tá colocando aí o Cruzeiro como não favorito, né? Para mim, o Cruzeiro é favorito. Para mim, eu me atrevo a dizer que é 60-40. 60-40. E pelo jeito aí, o Cruzeiro vai surpreender, viu? Pelo jeito aí, o Cruzeiro vai surpreender parte aí da galera, né? Porque tem muita gente achando aí que o Cruzeiro talvez não vá fazer um bom jogo, né? Quer dizer, não vai fazer um bom jogo. Não tá dando como favorito. Para mim é favorito. Para mim o Cruzeiro é mais do que o favorito, né? E é isso que a gente espera, né? Um grande jogo do Cruzeiro. Um jogo convincente, né? Um jogo onde o Cruzeiro precisa mostrar um bom futebol. Para mim, sei que muitos vão dizer, não, tá sendo, se deixando levar pelo lado do clubismo. Não, pessoal. Hoje, o Cruzeiro, eu posso dizer que joga o melhor futebol do Brasil. Será que eu tô falando em algum exagero? Eu acho que não, né? Para mim, hoje, o Cruzeiro joga o melhor futebol do Brasil. A gente não era bem realista e dizia que o Cruzeiro não vivia bons momentos, né? Principalmente no início da temporada, né? Realmente a gente tem que concordar. O Cruzeiro naquela época foi dias difíceis, né? Foi situações ali que a gente ficou sem saber o que fazer. Mas parece que... Também a gente tinha que entender, pessoal. Era Pedro Lourenço chegando num setor, numa área, ele não tinha o mínimo conhecimento. Pegou um diretor de futebol que, vamos ser bem realistas, o cara só se preocupava em gastar. Tinha um treinador que não sabia o que queria. Mas Pedro Lourenço, pessoal, é um cara muito inteligente. Ele começou a observar, peraí, esse jogador não dá certo. Esse treinador aqui não vai dar certo. Ele mesmo não foi diretor de futebol. E por fim, esse diretor aqui não vai dar certo. E a coisa já começou a andar no trilho, né? As coisas já começaram a se encaixar. E por isso que o Cruzeiro hoje está no patamar que está. Por isso que o Cruzeiro hoje está onde está. Grande treinador que, vamos ser realistas hoje, muita gente já começa a olhar diferente, né? Tem jogadores e muitos diziam que esse jogador não vai dar certo. Caio Jorge era um desses, né? Que muitos diziam, esse cara aí não vai dar certo no Cruzeiro. Isso, aquilo, enchendo a cabeça do torcedor. Mas tá aí. O cara jogando muita bola. E a gente espera que continue assim, né? A gente espera que o jogador continue jogando muita bola, artilheiro da competição. E é como muitos aí falaram, né? Quando você, por exemplo, Fluminense e Cruzeiro. Quando o Fluminense sabe que dois zagueiros e vai enfrentar pela frente nada mais, nada menos que, pra mim, hoje é o melhor jogador da competição. Os caras já vão começar a olhar diferente, pessoal. Os caras já vão começar a olhar dizendo, opa, espera aí que aqui tem um cara que joga muita bola, né? Se vacilar, como o cara mesmo aí disse, né? Se vacilar, a bola entra. Então, pessoal, eu acho que
São 1000 argumentos, se a gente for dizer aqui, a gente vai passar o dia dizendo, vai passar amanhã argumentando aqui que o Cruzeiro hoje realmente tem um grande time, um grande elenco, tem um treinador que conhece o elenco, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor tá naquela expectativa, né? Qual expectativa? Expectativa de um grande jogo, que o Cruzeiro mantenha seu desempenho. Para mim, se o Cruzeiro mantiver seu desempenho, o Cruzeiro vai estar mais próximo da vitória, né? Se o Cruzeiro manter seu desempenho, o Cruzeiro vai estar mais próximo da vitória, pessoal. Eu sei que tem muita gente aí que diz: não, o Cruzeiro não tem um grande time. Para mim, o Cruzeiro hoje é um dos principais times do futebol brasileiro. Não tenho nenhuma dúvida, não. Não tenho nenhuma dúvida. Claro, eu sei que tem muita gente aí que não concorda, né? Ok, cada cara tem sua opinião, como vocês viram aí. Para mim, é 50. Para mim, o jogo hoje é 60-40, como eu disse, né? E vamos aguardar. Amanhã aqui a gente tá fazendo novos vídeos, né? Comemorando a vitória, que eu acho que vai ser merecida, uma bela vitória aí em cima do Fluminense. Baixar um pouco a crista dos torcedores do Fluminense, né? Que acha que o Fluminense, porque chegou numa semifinal do Mundial de Clubes, é o quarto melhor time do planeta. Isso aí é ilusório, né, pessoal? Isso aí é ilusão, é coisa que estão botando na cabeça de vocês. Hoje a gente vai ver, depois vocês me cobrem. Hoje a gente vai ver aqui que se realmente o Fluminense está nesse patamar. Vamos aguardar, nada melhor do que um dia após o outro, né? Então é isso, pessoal. Deixa seu placar aqui nos comentários, se inscreva no canal por Raposa News e até a próxima, pessoal.